Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, senhores senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores, a todos aqueles que nos acompanham no final da manhã, começo da tarde desta quinta-feira, 30 de agosto de 2012. Senhora Presidente, é com imensa satisfação, mesmo diante de todos os desafios que nós celebramos recentemente, os números agrícolas anunciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem como ministro o deputado federal Mendes Ribeiro Filho, deputado pelo Estado do Rio Grande do Sul, em relação à safra 2011-2012. Conforme o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, o resultado da produção de grãos da safra 2011-2012 registra um recorde e deve chegar a 165 milhões de toneladas. Um crescimento de quase 2% em relação à safra anterior, apesar das condições climáticas desfavoráveis em algumas regiões do país, principalmente na região sul e na região nordeste, onde houveram perdas significativas na produção agropecuária. Mas, mesmo assim, o resultado representa um crescimento de 3,1 milhões de toneladas de grãos. O destaque para a grande produção é do milho, mas o milho da segunda safra. O milho da segunda safra, ele tem avançado em muito no Brasil, principalmente no Centro-Oeste e no Paraná. Algumas regiões, especificamente do Paraná, região de Campo Mourão, região Oeste, região Noroeste, que são regiões que o clima permite. Mas aqui eu gostaria de fazer uma referência importante das empresas de pesquisas, principalmente a Embrapa, que trouxe nesses últimos anos, mas também as empresas estrangeiras como a Bunge, a Cargill, que trouxeram nos últimos anos uma tecnologia que pudéssemos aumentar a produtividade, gerando um menor ciclo da produção, e aí pudéssemos ter duas safras na região Centro-Oeste. Me lembro de um dado trazido pelo senador Blairo Maggi na Comissão de Agricultura do Senado, e repito isso por onde passo, de que ele disse que na década de 80, quando se mudou para o estado do Mato Grosso, deixando a região oeste do Paraná, a cidade de São Miguel do Iguaçu, eles produziam menos de 2.000 toneladas por hectare de grãos. E hoje produzem mais de 10.000 quilos de grãos por hectare. Isso é fantástico. Mas não é só o aumento da produtividade, colhendo mais quilos de grãos, mais sacas desses cereais na mesma safra, mas também a possibilidade de você ter mais de uma safra dentro de um mesmo ano. O Brasil tem se tornado muito eficiente nisso. E tivemos também, senhora Presidente, no campo do milho da segunda safra, um aumento de 72%, o que equivale a 16 milhões de toneladas em relação à última safra, alcançando 38 milhões de toneladas. Vale lembrar que no ano anterior, no período 2010-2011, o número de toneladas foi 22 milhões. Teve um acréscimo, então, de 16 milhões de toneladas, somente o milho safrinha, ou milho da segunda safra. Já a estimativa para as safras consolidadas, primeira e segunda safras, apresenta um crescimento de 26,8%, o que corresponde a mais de 15 milhões de toneladas
totalizando 72 milhões de toneladas deste cereal, o milho. E registro, mais uma vez, a importância das empresas de pesquisa. É interessante destacar o novo recorde, pois houve grande queda da soja, especificamente por conta da seca no Rio Grande do Sul e da seca no Paraná. A queda foi em torno de 9 milhões de toneladas. Também houve queda no arroz, em torno de 2 milhões de toneladas. A redução se deve pelas questões ou pelas condições climáticas que não foram favoráveis ao sul e também ao Nordeste, principalmente as safras aí de feijão e também alguns arroz sequeiros produzidos no Nordeste. E aqui vem uma importante reflexão. Nós estamos aqui no Senado construindo um novo plano de irrigação. Chegou da Câmara, já passou pelo Senado, foi à Câmara, agora retorna, está na Comissão de Infraestrutura, eu sou o relator na Comissão de Infraestrutura, depois vai à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, e de lá vem para o plenário desta Casa. Veja a importância desse Plano Nacional de Irrigação. As quedas do arroz no Rio Grande do Sul, especialmente, da soja no Paraná e no Rio Grande do Sul, e mais algumas lavouras, causaram um prejuízo gigante àqueles dois estados, gigantes, levando até mesmo a municípios decretar estados de calamidade pública, estados de emergência, pedir socorro ao governo federal. Então, gente, nós precisamos construir, sim, um plano nacional de irrigação. Porque o que nós temos hoje? Nós temos hoje um país que tem praticamente 12% de toda a água de superfície do planeta. E aí, de repente, nós vemos uma plantação morrendo de fome, de sede, né? É inaceitável isso. Eu digo em alto e bom som, nós temos no Paraná o maior lago artificial do planeta, que é o Lago do Itaipu, e a uma centena de metros, uma plantação morrendo de sede. Nós temos que mudar critérios e temos que mudar aqui no Congresso Nacional, com esse Plano Nacional de Irrigação, que vai garantir a estabilidade na produtividade. Nós vimos nos últimos dias uma alta considerável na commodity soja e milho, considerável, que impactou diretamente no bolso do cidadão. Que bom para o produtor, né, que consegue recuperar um pouco das suas perdas nos últimos anos, mas há uma instabilidade financeira que vai diretamente ao consumidor no momento que ele vai ao supermercado comprar um derivado de soja, um óleo de soja, uma margarina, uma maionese, que tem na base a soja, ou que ele vai comprar uma proteína animal, suína, aves, e que tem na sua base a ração que vem do milho e vem da soja. E nós já estamos vendo, hoje a Folha de São Paulo demonstra e traz uma notícia de que em alguns casos já subiu a proteína animal suína e aves em torno de 50%, o que já está impactando também no bovino, essa alta toda. Lógico, repito, que bom para o produtor rural, né? Melhorou muito, mas só que aumentou foi o custo. Não foi o ganho do produtor rural. Melhorou um pouco, sim, mas não da forma como nós esperávamos. Então, nós precisamos ter uma estabilidade, porque o produtor rural também está tendo dificuldade, principalmente o produtor de aves e suínos, para comprar a ração. E nós estamos vendo aí alguns frigoríficos no Brasil, no Paraná, em Santa Catarina, com dificuldades para se manter por conta do custo da ração, ou seja, do alimento para esses animais. E por que gerou este boom no preço da soja e do milho? Por conta da seca nos Estados Unidos. A maior seca dos últimos 40 anos.
trazendo uma redução de quase 100 milhões de toneladas na produção desse cereal que é o milho. Lógico, eles precisam tratar, cuidar dos seus lá nos Estados Unidos. E aonde é que tem milho? No Brasil, que produziu muito. Eles precisam da soja, que é uma das bases da ração. Onde é que tem soja? No Brasil. Então, nós estamos vendo da importância de nós termos um plano nacional de irrigação para trazermos uma estabilidade na produção rural. Não só no aumento da produtividade, mas como na garantia da produção. Senhora presidente, a estiagem no Nordeste, por exemplo, trouxe uma queda de 22% da safra. Nós votamos aqui uma medida provisória essa semana para socorrer municípios, principalmente do Nordeste, por conta de estado de emergência e calamidade decretado por conta da seca. Sabemos que a seca no Nordeste é recorrente, mas nós podemos ter uma solução. No Nordeste, algumas regiões, a irrigação já resolve isso, né? E a quebra dessa safra, só no Nordeste, 3,53 milhões de toneladas de produtos. De acordo com o estudo da Conab, senhora presidente, a estimativa total da área plantada no Brasil é de 50,81 milhões de hectares, com um crescimento de 1,9%, ou seja, 935 mil hectares a mais do que na safra 2010-2011, quando atingiu 49,87 milhões de hectares. Mas por que se dá isso? Não se dá isso devido a houve desmatamento, avanço nas florestas, não, minha gente. Principalmente se dá isso porque está havendo uma troca de áreas de pastagens por áreas de agricultura. No Paraná isso acontece a passos largos, principalmente na região noroeste do meu estado, região de Umuarama, região de Paranavaí, Nova Londrina. A gente vê isso ocorrendo na integração, às vezes, lavoura, pecuária e floresta. E aí eu quero fazer uma referência aqui ao Plano ABC. Desse plano da agricultura de baixo carbono, que o governo federal tem colocado recursos pesados a juros baratíssimos para nós recuperarmos áreas degradadas e transformarmos essas áreas em áreas produtivas. Porque os dados trazidos nas audiências que travamos para discutir o Código Florestal aqui no Congresso Nacional, nós percebemos o tamanho de áreas degradadas, a quantidade de áreas degradadas que nós temos no Brasil, que pode ser convertidas em áreas de alta produtividade. Então, senhora presidente, percebemos com muita clareza que ainda temos alguns gargalos a ser resolvidos. Plano Nacional de Irrigação, marco regulatório dos biocombustíveis, ambos sou o relator aqui no Senado Federal. O avanço que tivemos na questão do Código Florestal, tanto eu quanto Vossa Excelência subimos ontem à tribuna para falar sobre este consenso grandioso que ganhou, quem ganhou foi o Brasil. Mas assim, o Brasil, esse país maravilhoso, né? Para encerrar alguns dados aqui. Esse Brasil que se a gente começar a olhar, olha o tamanho do Brasil. O complexo soja respondeu por 24,1 bilhões de dólares nas exportações na safra 2011-2012. O açúcar e o etanol, 16,4 bilhões de dólares, exportações. Carnes, 15 bilhões de dólares. Café, 8 bilhões. Papel e celulose, 7 bilhões. Sabe quanto que dá isso? Só nesses 5 segmentos, mais de 80 bilhões de dólares em exportações. Sabe quanto que foi a balança comercial positiva no ano de 2011? 29 bilhões de dólares. Tira o agronegócio de dentro disso. Mas quer ver um número interessante, que nos entusiasma muito mais, nós que somos defensores da sustentabilidade, mas da produção de alimentos? Segundo estimativa do Centro de Pesquisas Avançadas em Economia Aplicada, o CPEA, em 2011, o PIB do agronegócio brasileiro foi de 5,73.
totalizando 942 bilhões de reais. Esse foi o PIB do agronegócio brasileiro. A economia nacional expandiu 2,7%, o agronegócio 5,73%, alcançando a economia nacional 4 trilhões de reais. Sabe o que é isso? Houve um aumento do tamanho do agronegócio dentro do PIB brasileiro, que passou de 21,7% para 22,7%. Ou seja, quase um quarto de tudo que se produz no Brasil vem do agronegócio. O que quer dizer isso, gente? A grande indústria brasileira é o agronegócio. O setor contribuiu, senhora presidente, só agora, no mês de julho de 2012, gerou 23.951 empregos no setor agropecuário, num aumento quase que o dobro gerado no mesmo período do ano passado, de 13 mil empregos. Veja que fantástico que é isso. Só no último ano, o setor agropecuário gerou mais de 165 mil empregos no campo. Portanto, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, absolutamente inquestionável a relevância da produção agropecuária para a economia brasileira. As contribuições do setor para a balança comercial, para a geração de emprego e renda e para a estabilidade dos preços é inestimável. Sendo assim, ganha em importância a construção do Código Florestal, que garanta a capacidade de produzir alimentos do Brasil de forma sustentada e harmônica com o meio ambiente. Segundo palavras do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, o mundo terá de aumentar 50% da produção de alimentos até 2050, para atender à demanda mundial. E, nesse processo, a participação do setor produtivo agropecuário brasileiro será protagonista. Nós teremos aí um compromisso, uma obrigação de produzir pelo menos a metade disso. Tenhamos, portanto, a atenção e cuidado devido com o setor tão importante para nosso país e para o futuro do planeta. Não somos só uma potência ambiental, somos o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Este é o Brasil. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Cumprimento o senador Sérgio Souza. Contra fatos não há argumentos. Esses dados são suficientemente fortes e reveladores da importância que tem o agronegócio na pauta da exportação brasileira. E é a nossa reserva cambial tão necessária para a estabilidade. Não só a estabilidade dos preços do mercado interno, mas também com a valorização especialmente da soja e até do milho. Se por um lado beneficia o produtor com preço alto, por outro cria um problema para as cadeias produtivas da suinocultura, da avicultura, porque os preços da ração aumentaram muito e isso tem que então equalizar e resolver para evitar que haja um prejuízo para esses setores que perdem competitividade nesse momento. Mas a inteligência e a habilidade da capacidade do setor produtivo brasileiro vai fazer a diferença novamente, vencendo essas barreiras. Também concordo com Vossa Excelência sobre a necessidade urgente, inadiável, porque não é só o Nordeste que está problema com seca, senador Sérgio. O Rio Grande do Sul, nas últimas 10 safras agrícolas, pelo menos 6 tiveram uma incidência de seca em algumas regiões do estado. Então, cumprimentos por estar cobrando esse assunto novamente. Tá, senador?